Galera, meu nome é Alexandre, eu sou estudante de medicina e hoje eu vou falar para vocês como eu consegui aumentar o meu número de acertos de 27 questões de ciências humanas para 34 questões sem nem tocar em prova, sem estudar, sem fazer nada. Então depois da vinheta a gente conversa. Se inscreve aí no canal porque tem muita coisa. Quando sair a nota do Enem eu vou mostrar minha reação para vocês na íntegra, eu não vou cortar nada. Tem muita coisa no canal, tem med vlog, tem conteúdo pro vestibular, então se inscreve aí. Recomenda para os amigos, compartilha, é nóis. Depois da vinheta a gente conversa. Primeira coisa que eu queria alertar vocês é por que vocês vão perder tempo somente estudando conteúdos, porque de fato é uma coisa que ajuda muito, mas não fazendo as provas antigas. Porque o que fez eu ter consistência nesse momento, que se passou um tempão sem eu estudar, foi ter feito em anos anteriores provas antigas. Então, o que eu digo para vocês, por mais que tenha se passado um tempão, né, depois de que eu passei e fui fazer as provas, sem tocar em prova, sem tocar em conteúdo, sem fazer nada, quando eu cheguei na prova, tava muito parecido assim os formatos com coisas que eu já conhecia, que eu já tinha visto em algum momento, ou a resposta que eu esperava que fosse. Então isso daí acabou me ajudando muito, ter feito provas antigas em anos anteriores. Então cuidado com isso, tá, gente? Estão começando a estudar agora para o vestibular e vocês não estão dando atenção nas provas antigas, comecem a dar. Eu não estou falando para vocês começarem a fazer todas as provas agora. Pega provas antigas, tanto do Enem normal quanto do Enem PPL, várias provas mesmo, gente, várias. Peguem tudo que vocês encontrar simulado também, que não é prova, né, mas simulado daqueles que forem mais fidedignos também às provas do Enem. Peguem isso e quando vocês forem estudar, tenta fazer no final de semana, pelo menos um dia por semana, fazer uma prova para vocês verem. Vocês vão se acostumar. Quando estiver chegando na reta final, que aí faltar mais ou menos um mês, que eu lembro que foi basicamente o que eu fiz, aí vocês sentam pau em fazer prova. Aí é pegar aquela semana, um dia você faz prova, outro dia você corrige, outro dia faz prova, corrige, até para vocês conseguirem descansar um pouquinho e ao mesmo tempo fazer prova, né? Que é uma coisa que ajuda bastante, e aprender na correção. Então, isso é mais para reta final, tá, gente? Mas a partir de já, tentem começar a fazer algumas provas. Muitos de vocês vão falar: ah, mas Alexandre, caramba, eu não vi muito conteúdo, eu tenho muita dificuldade, isso e aquilo. Uma coisa que eu sugiro para vocês é que vocês, para quem tem muita dificuldade, foi uma coisa que eu fiz, inclusive, que eu tinha dificuldade de reconhecer questões fáceis. Quando você não tem muito senso de dificuldade, quando você não tem domínio em alguns assuntos, você acaba não tendo a percepção de questões que você precisa acertar. Então, assim, uma coisa que ajuda bastante, uma coisa que eu fiz, e eu não tenho vergonha de dizer isso porque eu fiz mesmo, eu peguei algumas provas da ETEC, que é a parte técnica é um centro técnico, que é ensino técnico público aqui de São Paulo, mas tem as provas deles para vocês entrarem tudo, tal. E nessas provas as questões são muito ridículas, gente. Não é menosprezando, é porque elas de fato são muito fáceis mesmo. E por isso tem uma ou outra questão que vai ser um pouco mais difícil, mas na maioria são questões bem fáceis, assim, até as de química, que se assemelham muito às questões fáceis do Enem, aquelas que realmente são questões dadas, que vocês precisam acertar. Então, quando eu comecei a treinar, fazer algumas dessas provas, eu peguei meio que o olhar desse tipo de questão, que se aparecesse em algum lugar eu teria que acertar. Então, depois de ter feito isso, eu fui para as provas antigas do Enem e eu bati o olho e falava: meu, isso daqui eu tenho que acertar. Tipo, é muito fácil, eu tenho que acertar. E eu já sabia. Aí eu comecei a separar as questões. Então, para mim ficou um pouco melhor para separar as questões, para deixar aquelas mais fáceis, porque eu de fato não podia perder aquelas, que é o que vai dar TR de vocês, gente. Tem anos que vocês vão perceber
espero que vocês não tenham que passar por vários anos que nem eu, vocês vão perceber que vocês não vão conseguir muitos acertos, que a prova está muito complicada. Nessa situação, vocês têm que garantir as questões fáceis para pelo menos na TRI vocês garantir alguma coisa e tirar a diferença na redação, que é justamente o que eu fiz. Fazendo isso, eu acabei tendo uma percepção boa de como fazer a prova, tudo, de como separar as questões que eu precisava separar. E independente de ter repertório para fazer toda a prova ou não, eu fazia a prova e conseguia inclusive acertar questões que eu não tinha domínio. Então, pegar essa percepção de fazer prova, pegar o conhecimento da prova que você precisa, pegar essa noção de acertar as questões fáceis, é o que faz vocês conseguirem, tá, gente? Então, no meio disso tudo, a resposta está aí. Por mais que eu tenha ficado sem tocar nos conteúdos de humanas para o vestibular, por mais que eu não tenha estudado nada, eu consegui ter um aumento muito grande de questões. Eu consegui ter um aumento de 7 questões, tá, gente? Sem nem tocar em nada. E foi justamente por esse repertório. Tenho sim conhecimentos de humanas, porque eu sempre gostei de humanas, mas é aquela questão que a gente falou, vocês podem ter contato com o conteúdo, aprender, ter satisfação em aprender, mas isso não significa que vocês vão bem na prova, porque vocês precisam saber fazer prova, não, assim, o conteúdo é uma coisa muito importante e vai ajudar vocês muito, muito mesmo. Mas se vocês não tiverem, não souberem fazer provas, não vai adiantar de muita coisa. Então vocês precisam treinar provas antigas. É uma coisa que me ajudou bastante nesse ano. Não só em humanas, aumentar o número de questões, mas também matemática. Eu consegui aumentar 4 questões de matemática. E assim, as outras matérias também, tá, gente? Então vocês precisam ter esse repertório de fazer provas. Se vocês não tiverem ainda um bom repertório, se vocês ainda não souberem selecionar questões fáceis, tem essa dica aí das provas da ETEC que eu fazia, né? Para pegar essa noção de Alexandre, como você sabe que essa questão é fácil? As pessoas perguntam para mim, como você sabe que isso daí vai ser considerado fácil? Eu sei porque eu tenho essa percepção. Eu tenho a parte do conteúdo, mas também tem essa questão de ter feito as provas da ETEC, que é uma coisa que é bem fácil, gente. E quando vocês comparam, por exemplo, com a prova do Enem, tem muitas questões que você bate o olho que você fala, meu, é muito parecido assim. Então, eu tenho que acertar. Essa questão aqui você já até destaca ela. E é isso, tá, gente? Obviamente que outro indicador de que a questão é fácil é se ela tem texto, se ela tem gráfico, se ela tem as alternativas um pouco mais simples. Então, assim, gente, são vários fatores que fazem você conseguir reconhecer essas questões, tá? Gente, era isso que eu queria falar para vocês. O conteúdo ele é bem rápido mesmo. Então, a única coisa que eu peço para vocês é que vocês estudem para o vestibular, porque é uma coisa muito interessante que vocês façam um filtro adequado de um cursinho que ajude vocês, ou se vocês vão estudar sozinhos por conteúdo do YouTube, ou se vocês vão pegar livros didáticos, eu não sei como vocês vão aplicar isso, mas tentem, de fato, fazer as provas antigas, aumentando gradualmente o ritmo, tá, gente? No início vocês vão começar uma prova por semana, mas quando for se aproximando das provas, vocês intensificam um pouco mais. Separem um monte de provas, porque tem várias provas que vocês encontram na web, tanto o Enem PPL, como as provas do Enem, como simulados que sejam confiáveis também no formato Enem. Então prova é o que não vai faltar, tá, gente? Prova não vai faltar. Se vocês tiverem dificuldade com a nivelação, é essa questão da ETECA que ajuda vocês, para vocês conseguirem enxergar questões fáceis com maior agilidade, para vocês separarem as questões. Obviamente, vocês precisam trabalhar a redação, então vocês têm que ter um modelo consistente. Se vocês voltarem nos meus vídeos anteriores, vocês vão encontrar um vídeo que eu fiz sobre o meu modelo de redação, que eu vou deixar aqui para vocês nos cards, tá? Então é isso, gente. Se inscrevam no canal, curtam o conteúdo, ativem o sino de notificações, recomendem para os amigos de vocês. É nóis, quando chegar esse bendito resultado eu posto para vocês, tá, gente? Abraço, sucesso, tchau!